Deus abençoe a cada um de vocês que está aí do outro lado. Eu sou a missionária Lurdinha, na Argentina me chamam Beula, e eu fui missionária há 30 anos na Argentina. Fizemos um trabalho que eu creio que agradou o Senhor, ganhamos muitas almas para Deus, mas o meu objetivo mesmo, que eu descobri faz muito tempo, é o amor pela palavra, viver a palavra, pregar um evangelho onde eu possa ser íntegra pregando. Se bem que não somos perfeitos, mas a palavra de Deus, lá em Timóteo, ela vai falar que ela redarguye, ela corrige e capacita a pessoa para que nós possamos fazer o bem aos homens. Então, pensando nisso e vendo que existe uma falência, e com muito respeito aos que pregam expositivamente, eu busquei esse lado para pregar expositivamente. De que forma? De uma forma que seja mais fácil de absorver, com não mais que 10 minutinhos de exposição. E é muito difícil porque cada tema de cada livro leva, pelos pregadores expositivos, uns 40 minutos para que eles exponham a palavra. Mas eu vou fazer versículo por versículo, e talvez alguns versículos eu vou fazer 2 ou 3 vídeos para que você possa usar como devocional também e adquirir conhecimentos e ver de uma forma diferente a partir de agora as leituras dos livros que nós estudaremos pela graça do Senhor e misericórdia. E peço que orem por esse projeto para que eu possa ser verdadeiramente usada pelo Espírito Santo e que vocês possam entender de uma forma amena a pregação expositiva, que não seja difícil. Eu sei que ocasiona sono, que vocês vão ser atacados de um montão de coisas quando de pregação expositiva se trata, porque o inimigo não quer que nós aprendamos e vejamos a palavra tal qual ela é, versículo por versículo. Vamos começar com 1 Pedro, versículo 1 e 2, que diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betina, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos serão multiplicadas. Em primeiro lugar, veamos Pedro desde o ponto de vista de que ele participou de um curso intensivo no Colégio de Jesus Cristo. Por que eu falo isso para vocês? Pelo simples motivo de que geralmente ele foi tratado como ignorante e até posto em dúvida se a carta foi escrita por ele ou não. O que foi posta no cânon foi a primeira carta a Pedro, a Septuaginta, não sei se estou falando bem. Ela considerou 1 Pedro e 2 Pedro os primeiros livros a serem colocados e separados para fazer parte do cânon do Novo Testamento. E já que o questionamento era porque a carta estava tão bem escrita em um grego impecável, né? Eles não faz muito tempo colocaram em dúvida isso. Como foi que ele escreveu dessa maneira? Mas nós não temos dúvida, porque isso foi possível por 2 motivos, ou 3. Uma, que quem o ajudou a redatar a carta foi Silvano. Vocês vão encontrar aí se lerem a carta. E esse Silvano, quem era?
era Silas. Lembra aquele Silas que é motivo de canções a serem cantadas, que se encontrava com Paulo lá preso e que Deus fez o milagre? Esse era. Foi ele que redatou. E outra, que Pedro, ele nasceu em Betsaida, na Galileia. E essa Galileia era chamada dos gentios. E às vezes nós não estudamos essa parte da história e não conseguimos entender. Ali dominava o helenismo e a cultura grega. Alguém de vocês já se perguntou por que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego? Para aquele que não sabe, o helenismo, lembram daquele filme, O Cavalo de Troia, etc, etc, tem a ver com os gregos. Então, eles dominavam esse lugar e Paulo vivia aí. Ele vendia seus peixes e ele pôde dominar essa língua muito bem. Esse é um dos motivos. Por isso que o povo judeu já não usava o hebraico e sim o grego. Por viver assim com eles, né? E fazer parte dessa cultura que era tão forte. Como nós, que estivemos 30 anos lá na Argentina, nós dominamos a língua hoje. Talvez eu falo melhor espanhol que o português. Eu estou tendo que aprender novamente o português. E também nós aderimos à cultura, sem querer, querendo, diria o Chaves, né? A gente aderiu à cultura porque tem coisas muito ótimas, maravilhosas. É muito bom você fazer parte de uma outra cultura e ver de uma forma diferente e realizar as coisas e entender o porquê eles fazem. Tem coisas que são boas para aderir. Então, Pedro, ele aprendeu muito bem o grego por isso. E é por esse motivo que o Novo Testamento foi escrito em grego. E também a capacidade dada a Pedro também é dada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi o que inspirou as Escrituras. Imaginem se você sendo inspirado diretamente pelo Espírito Santo. Nós ficamos estupefatos quando analisamos somente esses 2 versículos e podemos encontrar tantas doutrinas. Por exemplo, irmãos, só leiam e analisem lá, ver se vocês detectam a quantidade de doutrinas que tem lá. Ele fala da doutrina da salvação, da santificação, da graça, da trindade, da ciência, quando ele fala que nós fomos salvos pela presciência de Deus, a revelação, a fé, a esperança, amor a Deus e a doutrina da eleição, que muitos não concordam, mas tem uma linha aí da teologia que crê nessa eleição e, na verdade, nós fomos eleitos para ser filhos de Deus, não somente filhos de Deus, como amigos de Deus, e não somente amigos de Deus, como herdeiros, como Jesus é o seu filho, nós somos filhos também e herdamos todas as bênçãos que Deus tem para nós. Nesse tempo de pandemia, gente, é um manjar desmiuçar o livro de 1 e 2 Pedro, pelos tratados que nós encontramos nele. Por exemplo, ele fala da salvação, a certeza da salvação. Ele fala de uma nova esperança, da esperança, na verdade, de uma nova identidade, de uma nova família, que não é a família carnal, que também é muito importante, mas uma família que agora os gentios fazem parte e que não somente os judeus. E essa família, o nosso Pai, é esse Deus maravilhoso que nós servimos. E também ele vai falar do sofrimento, que é um fogo purificador. Lá no capítulo 1 ainda, versículo 7, ele vai falar que quando nós sofremos,
nós estamos sendo purificados. E nós devemos ter a esperança, isso nos dá força de que enquanto vivermos nesse mundo, devemos viver como pessoa salva. Ele dá uma ênfase muito grande que de nenhuma maneira nós devemos dar maus frutos, e sim bons frutos, por essa esperança e certeza de salvação que Deus nos deu, que não é qualquer coisa. Então, através dessa carta, ele orienta os leitores para não perder o foco em meio a um mundo tão hostil que nós vivemos. E hoje eu te pergunto, como está o mundo? Mais hostil do que nunca, não é verdade? Sem contar com que estamos vivendo a profecia em que o errado é certo e o certo é condenado. Então, você que está escutando, existe esperança. Ainda vamos ter nesse estudo mais os 2 ou 3 áudios ou vídeos. Eu vou postar no YouTube. Não tenho coragem ainda de falar nas câmaras, mas eu vou fazer isso. Vou colocar as minhas mensagens gravadas. E espero que Deus se agrade disso e que possa ser fácil para vocês poder estudar de uma forma expositiva. Nós temos vários temas ainda a ser tratados nesse versículo 1 e 2. Muitos temas ainda a ser falados, mas não quero tardar muito para que não seja cansativo, que vocês possam absorver cada áudio, cada vídeo que eu postar. Deus abençoe cada um de vocês.